Olá, Olá, tudo olá, bem, olá, jovens? Chayane. Salve, salve. Salve, Miguel, Aroeira, salve todos e todas que estão aqui acompanhando a gente no Távola. Daiane sempre muito generosa com a gente, né? É o trio Parada Dura. Eu nem sou tão duro assim. Não, estamos numa A gente moleza. tem coração muito mole aqui, né? O trio Parada Dura é meio Certamente, molenga. certamente. Mas, olha, então, estou acompanhando isso e a gente conversou um pouco hoje também sobre essa história da nomeação, né, da indicação do Flávio Dino, e eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Já Isso. tem um dedo levantado ali na sala de aula, que eu vou chamar o aluno Então já tem Aruí. dois aqui. Tem dois dedos. Não confundir a indicação do Flávio Dino com a pseudo-indicação do Flávio Bolsonaro, por favor. Pois é, Comentando. vamos falar sobre isso Mas também, eu né? achei que esse é o Flávio Bolsonaro querendo mostrar um poder que ele não tem. Que já não tem mais, né? Já não tem mais. É só isso. Eu acho que eles procuram se aproveitar de tudo, né? Claro, tudo que surge. Apesar de que tudo que vem do Cláudio Castro, para mim, eu tenho sempre um pé atrás, entendeu? Você é um otimista? Você é um otimista, um pé atrás? Eu tenho 5 pés atrás. Exatamente. Eu olhei para esse indicado dele aí, eu fiquei assim um pouco preocupado com. Eu não fico julgando as pessoas pela aparência, mas não é inevitável, né? Às vezes você não consegue. Mas ele falou que foi indicação do Flávio ou o Flávio? Não, ele não falou nada. O Flávio usou a forma mais sofisticada de dizer que a indicação foi dele, ao dizer, não foi minha indicação. Exatamente. Pelo amor de Deus. Ele tem uma ligação com a família Bolsonaro, como todo mundo no Rio de Janeiro, de uma certa forma, tem, né? É muito difícil. Eu não tenho, graças a Deus. Não, todo mundo que faz parte desse poder aí. Mas, olha, essa propriedade é transitiva. Se você tem uma ligação com a família Bolsonaro, você tem uma ligação com quem a família Bolsonaro tem ligação. É inevitável. Mesmo que seja uma ligação mais tênue. E com quem a família Bolsonaro tem ligação aqui no Rio de Janeiro? Pergunta? Bom, eu nem vou responder. Porque não, nem eu. Precisa. Será que nossos internautas sabem? Podem dizer? Eu acho, ainda a ver, vamos ver, essa questão da Secretaria de Segurança Pública tem uma atitude do Cláudio Castro em relação ao governo federal. Ele foi lá, ele se organizou. Eu não sei se ele tem inteligência para isso, para articular uma falsidade desse tamanho, entendeu? Eu acho que ele tem um pé lá e um pé cá, porque a gente nunca sabe o futuro. Então, vai que o Bolsonaro e a família Bolsonaro perdem completamente o poder. Me parece um pouco isso. Eu acho que ele não tem pretensões. E aí ele fica dependendo mais do governo federal. Ele tem que ter um jogo de cintura, né? Ele não tem pretensões de ser o herdeiro, como o Tarcísio ou o Zema têm disputa. Não, ele não tem. Ele é de outra. Ele me passa um pouco aquela história que diziam do Fernando Henrique, que o Fernando Henrique sempre se lamentava assim, mas eu queria ser de esquerda, eu sempre quis ser de esquerda. O Fernando Henrique tinha um desejo de ser de esquerda, não conseguia, né? Você sabe que o tio dele não confiava nele, né? Um dos generais tios dele. O Cláudio Castro me passa um pouco essa impressão de que ele gostaria de ser da turma do Lula, porque ele tem essas pretensões um pouco, eu não sei, me passa... Ele é meio amador na política. Ele é um cara colocado pelo prestígio que ele tinha como cantor gospel católico e tal. Prestígio é uma coisa. A outra coisa é que ele chegou lá, ele não é burro, mas ele também não é assim um político profissional. Ele chega lá... Eu lembro que desde o começo do mandato do Lula, que o Cláudio Castro buscava não se comprometer com o bolsonarismo, porque ele precisava do governo federal. E o Rio de Janeiro tem um histórico de governador divergindo do governo federal e o Rio de Janeiro se ferrando por causa disso. Alguém deve ter soprado do Cláudio. É fria para o Rio brigar com o governo federal. Não aconteceu no governo Sérgio Cabral, que aí foi mais harmônico, né? Foi mais harmônico. Mas é verdade, é uma tradição. Abusado disso. Mas, falando aqui... Parênteses. Sabe que o Sérgio Cabral está por aí na vida política, né?
eu estou voltando, ele está cantando aquela música. Eu estou, né? Tá dando água no feijão, eu estou voltando. Está dando opiniões sobre a guerra de Israel e Palestina. Conversando com todo mundo. Ele está fazendo um programa, não está? Não tem um programa que ele está fazendo lá? Eu ouvi falar que ia fazer um podcast, uma coisa de outro. Não sei. Não sei. E ele, a Garotinho também, a Rosinha Garotinho está quase voltando para a cadeia, mas não sei ainda se vai. Na dúvida, é sempre uma encruzilhada no caso Exatamente. dessas pessoas. Estou voltando, mas para onde? Para onde, exatamente. É interessante ouvir a entrevista que a Hilde fez com o Sérgio Cabral, porque essas pessoas nunca são mais entrevistadas. É bom ouvir, né, para a gente saber o que pensa. Pode mentir, pode enganar, mas é interessante de qualquer jeito, né? É verdade. Eu sempre quis ouvir o lado dele. Ouve lá a entrevista dela. De qualquer modo, Regina e Miguel, assim, nós vivemos num mundo onde dos 10 mandamentos só o não roubarás importa. O resto tudo pode. O resto. Será que não pode ou não roubarás? Eu não sei. Não, porque o negócio da propriedade privada. Pelo menos depende de quem. Miguel tem razão. Miguel tem razão. É a ofensa à propriedade privada. Mas depende de quem é a propriedade. Eu acho que tem algumas nuances aí. Mas, no geral... Você não pode mexer. A mulher do próximo você pode, a moralidade... Agora, a propriedade privada... Usar o nome de Deus em vão, nem sei. Isso não tem uma igreja evangélica pentecostal da teologia da prosperidade que não faça isso 300 vezes todo dia. Exatamente. Mas então, acho que sim, há uma questão. A propriedade privada é sagrada, é o único Deus que esse pessoal respeita, e é por conta dessa coisa, que o único mandamento que eles, de certa forma, utilizam, porque a classe média fica indignada e não sei o que tem, vota contra e derruba todo mundo, é esse. Roubou. Pode matar, estuprar, fazer tudo o que quiser, mas não pode nem roubar, nem parecer que está roubando. Tem esse detalhe. Gente, mas e a rachadinha que não foi punida até hoje, né? Não sei. Não, e você vê o caso do Janones agora, o Janones está encrencadíssimo, entendeu? Com essa história que no passado a gente quis que desse em alguma coisa e não deu em nada, entendeu? E tem a ver com roubo, quer dizer, mas não... Mas aí é o que a Regina disse. Não tem nada a ver. Depende de quem. Exatamente. De quem. Olha aqui o Luiz Parra, não roubarás, exceto as terras indígenas e as estatais estratégicas. É isso mesmo. E joias que pertencem. As joias também podem roubar, né? Mas voltando lá, depois a gente pode até falar um pouco mais disso aqui, mas voltando à notícia de hoje, o assunto de hoje é a indicação do Flávio Dino pelo Lula. E é do Lewandowski. Não, o Lewandowski é depois, esse assunto é um pouco depois, que aí vem a gente pode fazer uma bolsa de apostas. A cadeira vazia do Ministério vem depois. Mas eu quero saber o que vocês acham da indicação. Eu posso também depois dizer o que eu acho. Música do Lupicínio, que chama Cadeira Vazia. Tem uma música do Lupicínio que chama Cadeira Vazia. Cadeira Vazia. Eu vou começar, já que eu peguei a palavra aqui, eu vou falar o seguinte, uma coisa super rápida. Olha, tem muitas indicações para o cargo de ministro. O Supremo já está definido, é o Dino, agora resta ver a capacidade de negociação, segundo já vi em artigos aí, ele já tem maioria ou número suficiente para ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e vai para o plenário do Senado, onde eu acredito que nós vamos ter o apoio do presidente do Senado, nós que eu digo, o lado progressista, e, portanto, ele deve passar. Embora não seja um mar de rosas, que esses caras gostam de tumultuar. O Lewandowski, a pista que se tem é que ele tem acompanhado o Lula direto para cima e para baixo ultimamente. Eu acho que é uma pista bastante significativa, porque o Lula gosta de conhecer com quem vai trabalhar direito. É verdade. E o Lewandowski declarou, apesar de ele estar trabalhando na iniciativa privada, então ele tem uma preocupação, digamos assim, pública, entendeu? Ele tem uma preocupação institucional, ele gosta desse papel institucional dele. Entendeu? Então, talvez ele... fazendo a comitiva, né? Talvez isso seja um fator determinante. E ele é uma pessoa perfeita para o Ministério da Justiça, não tem a menor dúvida. Já antes mesmo... Ele é muito respeitado, né? Já antes mesmo do Lula ser solto, o Lewandowski já divergia em algumas coisas importantes lá dentro do Supremo dos colegas. Já em algumas coisas. Então, sim... Ele é um jurista como muitos outros. Aí tem o tal do notório saber, aquilo que
que o Demétrio não concorda, mas ele tem o notório saber, além de ter também o saber consolidado. Mesma coisa tem o Dino, tem saber consolidado, tem notório saber também. Então, acho que os dois caras servem. As duas pessoas, aqueles dois senhores, são experientes, muito experientes, hábeis, capazes de compreender o momento que a gente está vivendo, etc, etc. Vocês me conhecem o suficiente para saber que eu só fico um pouquinho triste de ver que os dois são homens brancos de classe média alta, e etc, etc, e não... Quer dizer, eu acho que a Carmen Lúcia vai ficar muito solitária ali dentro. Isso aí é uma coisa... É uma opinião minha, você já sabe. Não, eu tinha até separado para a gente falar sobre isso. É claro que eu lamento também, entendeu? Eu mandei umas mensagens nesse sentido. Mas a gente tem que ter a chamada visão política, que talvez seja a visão do Lula, que é um pouco sacrificante, entendeu? A gente tem que ter uma tolerância muito grande para ver o que se pode fazer no dia de hoje, entendeu? É o que temos para hoje, como diria o garçom. Esse entendeu? É o argumento da entrevista que a Regina fez hoje. Muito quero falar sobre isso. E falo como mulher também. Disso. Posso também falo só dar como mulher também. Já que você vai falar, posso fazer um parêntese pequeno aí, para enfiar, né? Mas eu nem comecei, já vai fazer Exatamente. Não, no que o Miguel falou, que aí você já comenta isso também a partir da entrevista até. É porque é o seguinte, eu compreendo a tal da política real. E nós todos compreendemos, a gente sabe o tanto que ela é fundamental, importante, etc, etc. O que me incomoda muito, assim, de forma lateral, mas me incomoda, aquele negócio que você acorda de noite pensando nisso, embora não seja preocupação de todo o tempo, é que algumas pautas muito modernas, muito significativas para o tempo que a gente vive, que provavelmente serão pautas principais das lutas políticas agora, a gente sempre considera que vamos sacrificar essa agora. Seja para montar seja para pegar petróleo numa ilha em Marajó, seja para colocar dois homens num lugar onde poderia haver uma mulher, porque há uma necessidade política. Mas eu não sei se a gente considera ou é obrigado a considerar. Esse não é um governo moderno. Não é obrigado. Não é obrigado. Só penso assim, mais uma vez, eu vejo que essas pautas ficam na lateral. Então, deixa eu dizer uma coisa. Eu discordo dessa noção de moderno e antigo, porque as nossas questões e problemas e tragédias, elas são antigas, elas vêm de sempre, assim como o racismo estrutural, como a discriminação, como a questão da mulher, das pessoas LGBTQIA+. Isso não são reivindicações que não é uma questão de modernidade, é uma questão de justiça atender a essas pautas, como você está dizendo. E eu falo aqui, Miguel sumiu já, Miguel Iarueira, falo aqui como mulher também. Eu acho que é claro que é importantíssimo você ter nesses cargos importantes de governo, como exemplo, né? Uma mulher negra, um homem negro. Mas, nesse caso do Flávio, eu acho também o seguinte, eu acho que a gente tem avançado modernamente, como você quer, na discussão, no debate de 10 anos para cá, de 5 anos para cá, avançamos bastante, e isso é reconhecido por pessoas desses campos também. Eu acho que essa mudança ela está vindo, ela vai e volta, né? Você avança, depois dá uma recuada. Nesse caso, desse cargo, eu entendi muito o que o Arueira falou dessa entrevista que eu fiz com Fernando Fernandes, que é um advogado, ele é doutor em ciências políticas, é mestre em criminologia, e ele falou uma coisa, eu fiquei muito até assim movida pelo que ele falou. Ele diz que a nomeação do Flávio Dino para o STF é a mais importante e simbólica da fase democrática brasileira, porque tem um outro lado aí também. O Flávio Dino é assumidamente comunista, por exemplo, de esquerda. Ele além do mais, ele é um grande humanista, é um cara que teve toda uma experiência política, e por isso aquela discussão que muita gente viu aqui na Globo News entre o Camarote e o Demétrio Maioli, que dizia que desqualificava o Flávio, dizendo que ele não tinha notório saber, e o Camarote, não, mas ele tem uma carreira, e o Fernando diz isso,
quantas pessoas do STF, quantos ministros tiveram essa experiência de ser deputado, senador, governador, ministro, ministro de... Fácil defender o Dino. Não, é fácil defender o Dino, mas não é uma defesa do Dino, é uma defesa do Brasil também. É uma defesa de um lugar... tomara que a próxima indicação seja uma mulher negra, ou um homem negro, ou um trans. Uma próxima. Nesse momento, claro que todo mundo torcia, né, para que fosse... E tem muitas mulheres negras qualificadas para esse lugar. Mas eu fiquei feliz com a nomeação, com a indicação do Dino, e vou sentir muita falta da verve dele lá no Ministério, porque eu acho que ele também é um símbolo. Ele também está quebrando um tabu, ele também está quebrando, está sendo... ele disse, inclusive, que é um resgate, o Fernando, né, que é o maior resgate histórico que o Supremo Tribunal já teve. Então, o melhor dos mundos seria ele no Supremo e o Lewandowski no Ministério da Justiça, né? Aí a gente realmente fecharia uma caixinha. Parecer uma coisinha. Agora, o procurador-geral podia também ser uma mulher negra. Moderno. Não quer dizer que eu me refiro apenas à contemporaneidade dessa pauta. Ela é antiga, a luta é muito antiga, a exclusão é antiga pra caramba, as raízes econômicas e sociais da escravidão, da opressão da mulher, etc., etc. Centenas. Luta de classes inclui tudo isso. O que eu falo é o seguinte, no momento há um período de acordar no mundo como um todo, e algumas dessas pautas saltaram de posições periféricas lá para o centro da luta política em vários locais do mundo, que são muito importantes também do ponto de vista... Onde nós temos uma vida política mais evoluída. Eu concordo que nós avançamos muito. Mas isso que eu acho também. Tão aquém, porque aquele negócio que eu citei para vocês na nossa conversa hoje. Assim, apesar de tudo isso, a gente ainda se deixa flagrar numa foto onde todo mundo da imprensa progressista é homem branco. E isso não era... A gente devia ter tanta atenção. E aí eu me lembro de uma coisa que eu já falei aqui. Uma vez perguntaram para um publicitário, um raríssimo publicitário negro, por que havia tanta propaganda racista. Ele explicou. A razão é muito simples. É porque nós não existimos nos departamentos de criação. Não existem pessoas negras trabalhando nos departamentos de criação das agências de publicidade. Porque se existíssemos, a gente apontaria e falou, isso aqui não dá. Hoje você vê. Agora, isso aumentou muito. Tem toda a razão. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, no mundo político que a gente... Eu também gosto da indicação, só para deixar claro. Não, no mundo político que a gente vive, que é um mundo político conservador, dividido, reacionário na sua maior parte, não houve um avanço nos últimos anos em relação a isso, a representatividade e tudo mais? Eu acho que houve. Eu acho que houve. Eu queria trazer duas mensagens aqui, olha, que eu queria até comentar sobre isso, depois que vocês comentassem também. A Lúcia está dizendo, Regina, deixemos de ser hipócritas nessa pauta. Quantas de nós, mulheres, votamos em mulheres? Quantas de nós votamos em... É isso que a gente tem, é esse o debate, entendeu? Tudo bem que o modelo... Peraí, deixa eu só acabar. E trazer também... uma outra mensagem, eu vou comentar as duas, o Luiz Parra dizendo o seguinte, e, gente, se ainda não tem mulher negra no STF, esse governo ainda é o mais inclusivo e o que mais preza pela representatividade em toda a história do Brasil. Respondendo aos dois, eu acho que o debate corre muito por aí. Nós, cada um de nós, então nós, mulheres... Vamos votar em mulheres, vamos botar mulheres, vamos valorizar as mulheres, coisa que muitas vezes as mulheres não fazem, né? E o Luiz está dizendo uma coisa, é verdade, esse governo está sendo muito mais inclusivo. Essas coisas, elas demoram tempo, mas como o Miguel falou, eu acho que elas estão andando. Eu tenho visto muitas mulheres eu tenho visto, às vezes, discussões aqui, debates, até aqui no 247, só de mulheres, e não é um debate sobre feminismo, é um debate sobre todas as questões, assim como quando você chama uma pessoa negra, não é para debater só o racismo, é para qualquer assunto. E isso ainda está um pouco atrasado. Eu sei que muitas pessoas são chamadas
dependendo da sua categoria, assim, em que campo que elas estão, para discutir aquilo. E o que a gente tem que avançar nessa questão é que essas pessoas, a gente não tem que ver mais a cor ou o gênero, ou nada, as pessoas são todas iguais e todas têm que estar ali para discutir qualquer assunto. Eu acho que nisso a gente está avançando, devagar, mas está avançando. Claro, vamos ver, daqui a pouco a gente vai ter. Eu quero chamar a atenção para isso que a Regina falou antes, sobre o debate, a discussão entre o Demetrio Magnoli e o Camarote. Hoje aconteceu uma outra, entre o Marcelo Lins e o Daniel de Souza, entendeu? Sobre a viagem do Lula à Arábia Saudita. Miguel consegue assistir isso tudo. Eu vejo o Globo News. Força moral do Miguel. Exatamente. Não, eu vejo também, sabia? É uma resistência, eu vejo. Que é uma maneira de você ficar informado, eu vario. Às vezes a CNN é muito melhor, entendeu? Não é um termômetro. Exatamente. Mas hoje a discussão foi interessante, eu acho que a Globo News está começando a demonstrar esse tipo de insatisfação que alguns jornalistas estão com a hegemonia da notícia dirigida, entendeu? Aquele negócio assim, não vamos falar bem disso nunca. E as pessoas estão começando a se revoltar. O Camarote ontem se revoltar contra o Demetrio Magnoli foi surpreendente, e ele estava muito claro, ele estava muito lúcido. O Marcelo Lins hoje defendeu aquilo que a gente já tem falado aqui, que a Arábia Saudita é uma ditadura, todos nós sabemos, mas se relaciona comercialmente com o mundo inteiro. E se relaciona normalmente, e ninguém fica questionando a ditadura da Arábia Saudita. Este é o problema do mundo, não é o problema do Lula ou da Arábia Saudita. Então ficou uma discussão aberta ali, quente, entendeu, sobre isso, que eu não sei nem como é que eles ficaram depois, porque o clima foi... É importante trazer essa questão, porque uma coisa é você simplesmente entender como o mundo funciona e agir dentro disso. Outra coisa é tentar puxar sempre que possível o limite mais para frente. E é esse o problema que eu encontro, seguinte, eu entendo tudo que vocês falaram, defendo, todos os argumentos a favor do Dino são excelentes, porque é isso tudo mesmo. E certamente o Dino lá vai ser, como ele no artigo, o nosso Gilmar Mendes, quer dizer, incansável, não vai parar, sempre fala e sempre apoia, está sempre do lado. O Gilmar está do lado dele e o Dino vai estar do lado dele. E acho, como a Regina levantou, como o professor Fernandes falou hoje, sim, é simbólico você ter um comunista. É simbólico você ter um comunista, que é uma luta de já 150 anos em termos de preconceito e tudo mais. Diferente das outras três, que são lutas de milênios, basicamente. No caso da escravidão, de 500 a 600 anos, onde ela é uma forma de construção do capitalismo. No caso das mulheres, milênios e milênios. O que eu quero dizer é o seguinte, são pautas fundamentais até para compreender como o mundo funciona. Nossa função é sempre mostrar que se elas... Sabe por quê, gente? Minha preocupação sempre elas vão acontecer. Estão sendo tratadas, estão acontecendo o tempo inteiro. E muitas vezes sem conexão com uma luta mais aberta e mais ampla, que é a luta de classes. Na verdade, muitas vezes cooptadas pela direita, que a direita pode oferecer, coopta algumas dessas lutas, coopta bandeiras. É só para a gente lembrar que todas as vezes que a gente toma uma difícil decisão dessas, a gente adiou mais um pouquinho uma entrada com mais vigor. Como eu falei no começo, eu entendo completamente a realidade da política realpolitik. Não temos alternativa, muitas e muitas vezes. Mas gostaria sempre de ser... Às vezes, eu me sinto, um grilo falante, mas para cutucar e lembrar, tem isso também, não podemos esquecer disso. A Eliana fez um comentário aqui que a gente às vezes esquece, mas é da maior importância, entendeu? O Lula, antes de tudo, indicou uma mulher para presidente da República, entendeu? A gente não pode esquecer isso. E ele passou... cobrar. Passou por poucas e boas, e eu acho que boa parte da rejeição a Dilma e boa parte do impeachment foi causado pelo fato dela ser mulher. Por que todo mundo acha que é cobrar? Lembrar que existe também essa questão que é importante. Não, você tem toda a razão. Muitas vezes é deixada de lado. É cobrar? Logo eu, que sou um apoiador da maneira como o Lula... Não, eu entendo totalmente. É lembrar, isso a gente tem que lembrar,
constantemente, mesmo à medida que as coisas vão avançando, a gente tem que lembrar, porque a gente sabe como a gente retroagiu nesses últimos 4, 5, 6 anos, a gente sabe que as conquistas não são definitivas, então a gente está sempre ali lembrando. Agora, eu acho também que essa luta é uma luta que tem que ser ali capilar na sociedade. Quanto mais mulheres em cargos, mesmo que não sejam tão importantes, mas que sejam cargos onde elas vão discutir, debater, mulheres, negros, mulheres negras, trans, pessoas trans, quanto mais a sociedade começar a ver todas as pessoas como pessoas que não podem ser discriminadas, que são, enfim, que têm tantas qualidades quanto as outras, essas pessoas, nesse lugar, tudo bem, eu também acho que você colocando uma mulher num cargo muito importante, ou uma mulher negra, é sempre um modelo a ser seguido pela sociedade. Alguém lembrou aqui, não basta ser mulher, você vê as mulheres de direita que estão aí, que estavam no governo Bolsonaro. É claro que não basta ser mulher, né? É por isso que... Já tem muitas, há décadas já que o judiciário, as mulheres têm entrado, têm se formado em direito, têm pleiteado, muitas juízes, mas muitas, não é poucas, não. Eu não sei qual é a percentagem, mas sinto que se há uma das estruturas de poder do Brasil que incorporou muitas mulheres, e numa percentagem provavelmente muito significativa, é o judiciário. Eu queria colocar um detalhe que pode parecer sem importância, mas é um pouco para provocar. A Janja não foi à Arábia Saudita com Lula. É porque o pessoal falava. Não, ela não foi, exatamente. O Lula chegou lá sozinho e depois eu vi que ela foi direto para Dubai, onde vai ter a COP, onde está o mundo inteiro, entendeu? Isso aí já demonstra um certo comportamento dela, entendeu? Em relação a isso. Ela não está servindo, pelo menos, de alvo de crítica. E ela não quer ir também. E ela não quer ir, exatamente. Para um lugar feito a Arábia Saudita, onde, exatamente. Uma mulher pode se sentir uma boa, hein, Aroeira, não tinha pensado nisso. Onde as mulheres não têm nenhum direito. Onde você não vê as mulheres, onde as mulheres não existem, entendeu? Para que ela vai ficar dando cartaz lá para o príncipe? E a Glória está dizendo também, as únicas mulheres do STF e o Nego foram indicadas pelo governo do PT, por Lula e Dilma, não esqueçam. É isso, a gente quer avançar e eu acho que a gente está avançando, mas eu acho, era hora de botar o Dino, eu acho que era hora de botar o Dino, por 2 motivos. Primeiro, que eu acho que ele é uma pessoa de confiança, no sentido da responsabilidade que ele tem em relação à democracia, no sentido do humanismo dele, é importante. Mas eu acho também que foi uma forma, não sei, isso aí é uma opinião assim, minha, que pode você pode não concordar, uma forma do Lula também protegê-lo, porque ele vinha sendo alvo de artilharia pesada, né? Muito. Por ele ser como ele é, por ele fazer as defesas que ele fazia, por ele ter essa verve dele, e por ele ser, né, um comunista assumido. Então, é uma forma de você proteger. E o Fernando, nessa entrevista, ele diz assim, nada impede que ele peça exoneração mais tarde para ser candidato. Eu penso assim, essa tese é interessante, mas, olha, em matéria de perseguição, acho que pouca gente é mais perseguida que o Xandão. E ele está no Supremo. Então, acho que o Dino... Mas o Xandão não é de esquerda. O Xandão não é de Não, isso é outra coisa. Só sobre o detalhe. Mas acho que é por isso que... Se bem que, do ponto de vista da direita, Xandão é comunista, Dino é comunista. É verdade. Todo mundo é comunista. Então, eu vou começar a passar... senão não vai dar... Vai ser... Ele vai levar pancada lá no Supremo, do mesmo jeito que leva como ministro, assim como o Xandão. É provável que o Xandão até respire aliviado, opa, obrigado, veio aqui dividir comigo o ônus do cargo, apanha um pouquinho aqui enquanto eu descanso ali, depois a gente troca de novo. Porque acho que esse pessoal, aquilo que o Senado fez e as ideias que eles estão tendo dentro do Congresso, de tirar poder do Supremo, vai continuar por um bom tempo aí. Vai continuar. Então, o embate contra o Supremo vai continuar aí, o Dino entrando no Supremo. Se o próprio ministro indicado pelo Bolsonaro já disse que não quer o Dino lá,
Olha bem, o cara já criou o clima antes de acontecer, o Mendonça. O Mendonça, os senadores, alguns senadores já andaram falando. Não, mas o Mendonça é um colega. É uma falta de educação, né? Uma falta de cortesia total. Ele criou uma toga justa para ele mesmo. Uma toga justa, exatamente. Criou uma toga justa para ele mesmo. Imagina. E ele está criando... Eu ia até falar sobre isso. Você não acha interessante que o Supremo estabeleça uma regra que você não pode pedir? Quantas vistas cada juiz pode pedir? Entendeu? Ele já SAPEC, aliás, parece que bota um limite nisso. Porque vira uma esculhambação esse negócio, entendeu? O cara vai lá e pede uma vista. Agora já diminuíram para 3 meses, ok, já é melhor. Mas assim mesmo é muito tempo. Esses são velhos truques de protelar, né? Vamos vendo as charges, senão não vai dar tempo. Tá aí, ó, os nossos... Essa é a visão que eu tenho. Essa cadeira é mais desconfortável do que parece e vice-versa. Acho que o Lewandowski vai levar pancada e o Dino vai levar pancada. É da natureza. Isso vem junto com o cargo. Vem junto com o cargo, especialmente nesses tempos, onde a extrema-direita é muito ativa, né? Não está parada, não, né? Miguel, adorei o pombo com roupa de jornalista, proteção, né? Exatamente. É muito bom mesmo. Porque o pombo não é trouxa, né? Mas não adianta nada. A melhor coisa da chat foi ver a pombinha da paz com a roupinha camuflada para se proteger. É o 000, a dolarização de merda. Eu acho que valeria até a gente conversar sobre essa nova faceta do Milei, né? Agora que ele foi eleito, entendeu? Que ele está virando Milady. Porque, na verdade, o que ele prometeu que ia fazer, acho que não é nem possível. Eu acho que são arroubos, né? Eu também acho isso. Ele já está abaixando a bola. Você vê que ele já mandou a ministra dele vir conversar com o nosso chanceler. Mandou a cartinha de Papai Noel. Mandou a cartinha de convite. Ele ganhou do Massa, entendeu? Ele ganhou de alguém que já estava chutando cachorro, quer dizer, ele chutou um cachorro morto, entendeu? Aliás, a escolha do peronismo de botar o Massa para competir, eu vi uma matéria contando que de todos os possíveis candidatos, o Massa era o que não tinha chance de vencer o Milei. Então, eu acho que ele vai demonstrar a sua incompetência, porque ele não é competente, e vai demonstrar esse vira-casaca muito fácil, entendeu? Esse pessoal tem aquela competência local. Por exemplo, o Bolsonaro sempre foi muito competente para se manter ali no baixo clero, sempre foi eleito. Eles têm um tipo de competência, inteligência que serve para eleger. O populismo deles e tal. Mas é muito difícil governar com gente tão intempestiva. Isso qualquer um que isso é verdade. Com o Bolsonaro vai dizer... O grande problema dele é esse. Esses caras. Mas, enfim. Até para a direita. Essa charge rendeu uma discussão no Instagram entre os próprios seguidores. Eu deixei, né, eles brigarem, porque as pessoas estão muito raivosas, as pessoas estão chamando facilmente de nazistas. Uma coisa que eu observei na televisão, a televisão que eu acompanho, aí eu vejo a CNN Internacional, vejo a BBC, vejo a Al Jazeera, aí volto, vejo um pouco a Globo News, e aqui no Brasil eles demoraram muito para falar da libertação dos prisioneiros palestinos. Quer dizer, era toda a cobertura em torno dos reféns. E muitas crianças palestinas. Claro, quando você via na BBC as duas coisas. Eles tinham correspondente lá na faixa na Cisjordânia. Nós nem sabíamos. Estavam sendo libertadas as mulheres, e que eles chamavam de mulheres e crianças das prisões israelenses. E tinha a pessoa lá em Tel Aviv falando também da libertação dos reféns israelenses. Então, essa cobertura internacional foi mais equilibrada, e depois aí aqui passou também a mostrar esse outro lado. Mas era isso, eram os prisioneiros. Só que a gente nem sabia que Israel mantinha criança presa. Que jogaram pedras, estavam presos que jogaram pedras. Quem acompanha sabia, porque a gente via muitos vídeos. Agora eu me pergunto, jogaram pedras a gente imaginava aonde? Tinha os meninos que soltavam. Os meninos,
que jogavam pedras, levando as mulheres. Às vezes as mulheres iam defender seus filhos, eram levadas também. Pois é, mas então, eu não imaginava que aquilo significava uma sentença de prisão automática, ou ficava protelando... Nem tem sentença, não, tem muitos ali que não exatamente. Os que não estão julgados. Na verdade, isso expôs um pouco mais as entranhas do governo de Israel. Claro. Até mesmo na troca, isso expôs mais. A cartinha aí, querido Papai Noel. Na verdade... A cara dele está ótima, ele está até mais envelhecido já. Você já 15 minutos. Já está fazendo um desenho de premonitório. Não, ele já começou a estar assim. Aquela cara lisa do começo da campanha já não está mais lá, Miguel. Já não está mais lá. Esse pessoal acha que é moleza, né? Acha que é moleza. Olha, aqui é a continuação da história das crianças, que eu achei um absurdo. É isso. É refém de todas todas na prisão, sem ter um julgamento. A acusação jogou pedra no soldado. Jogou pedra? Mas jogou pedra onde? Em quem? Por que jogou pedra no soldado? Onde é que o soldado estava? Por isso que ocupando o meu país, né? Provavelmente. O que você imagina? É preso, tira dali e é solto. Depois com o juiz, uma multa, sei lá o que é. Mas eu não imaginava que eles estavam fazendo como, por exemplo, como durante a Segunda Guerra os americanos fizeram com os japoneses, lá nos Estados Unidos. Campos de concentração. Eu não sabia que, na verdade, estavam sendo retirados de circulação e sendo presos. Eu não sabia também. Jogados numa cadeia sem julgamento, como no sul-americano. Não é cadeia, não. Era, os japoneses ficaram em campos de concentração na Califórnia. Mas, por exemplo, eu não sabia que essas crianças palestinas estavam ficando jogadas numa cadeia como no Alabama. Eu sabia, eu fiquei chocado quando eu soube. E eles foram saindo denunciando tortura, frio, passavam frio, maus tratos. E muita gente na BBC, principalmente, dizendo, olha, é muito possível que eles voltem a ser presos. Os soldados. Exatamente. É o mais provável, não é nem possível, porque me lembro os suspeitos de sempre do Casablanca. Entendeu? Os suspeitos de sempre. Volta só um pouquinho, Miguel, assim, isso é uma referência à ideia dos Vingadores, porque eu, apesar de tudo que está sendo dito, que ele já tem maioria na Comissão de Constituição e Justiça, eu ainda fico sempre um pouco receoso. E acho que o Dino, esses caras vão se organizando. Então, é bom o governo preparar contraofensivas, porque eles têm o Dino como um dos símbolos. Eles vão se organizar em torno de tentar impedir. É muito importante conversar com o presidente do Senado logo, porque esse moço tem ideias próprias e pode aprontar com a gente a qualquer momento. Está tudo combinado, né? Não pode esquecer de combinar com os russos. E é muito importante conversar com o Jacques Wagner também, só para garantir. Por favor. Olha, a gente já está aqui no nosso horário. Só queria trazer esse superchat aqui do Jairo, dizendo que a indicação do Dino para o STF foi para neutralizar os arroubos de Consupreme e tudo, que estão latentes numa democracia sempre atacada. Obrigada aí pela contribuição. Eu sei que já não temos tempo, mas quero lembrar todo mundo que mora em São Paulo que sexta-feira eu estou tocando aí. Na cidade de São Paulo, lá no... Tá na onde? Lá na rua Wizard 161, que fica em Vila Madalena. Deixa eu chegar. Ih, o Aroeira mandou muita charge. Peraí. Aqui. Tá aqui. Bonitinho esse desenho do Marcelo Pacheco. Bem, nasce. Bem bonitinho. A gente vai ter que terminar, a gente não chegou a falar nem nos outros assuntos, né? Nós nem trouxemos a Daiane para fechar com a gente. Pois a gente ia falar também do Bonê, do procurador. Queria falar sobre... queria só falar, eu gostei muito do título do artigo do Alex Sonic, Esperando Gonê. Muito legal. E ele diz isso, que o Gonê é um conservador, mas não quer dizer que ele seja um cara que vá tentar derrubar o governo. Eu também acho que não. Eu acho que ele é um conservador, mas eu acho que ele é um conservador tanto quanto o Zanin. O Zanin um pouco menos, porque o Zanin tem uma ligação ali afetiva com o Lula. Mas o Godot, eu acho que ele vai ser... Godot não vem nunca, né? O Godot não aparece. A gente vai ficar esperando, ele não vai aparecer. Esperando o Gonê. Olha só, vamos trazer a Daiane, só para a gente dar um beijo. Mil perdões, Daiane. Vem, Daiane, sem transição. Oi,
Ai, gente, é tão bom estar aqui com vocês, né? Dá vontade mesmo de ficar entrando, assim, tem uma hora que fala alguma coisa, sinta-se em casa. Eu ia falar tal coisa se eu estivesse aí no meio dessa conversa boa. Né, filha? Fica eu aproveitei dando uma para um chá e fiz um pão de queijo, que eu não sou boba, né? Aqui, sou filha de mineira. Olha só para vocês verem. Ó. Minha camiseta nova é Marques de entregador Uber. Eu fazer essa charge que eu fiz há alguns anos, fiz há uns tempos aí, então botei ela de novo. É do Liechtenstein, ó. A minha é minha mesmo. Agora eu vou botar a minha camiseta. Gente, achar uma eu não desenho, eu não posso A minha mostrar, é minha mesmo. A sua é sua mesmo. Não, a Regina tem que fazer o anúncio também do programa dela de amanhã, porque eu sou fã, então eu sou dessas. A Regina ia sair, eu ia botar na tela aqui, ó, quer ver? Tá aqui, ó, amanhã, 14 horas. Entrevista com o Ney Lopes, uma continuação daquela lá que foi ótima no feriado. Porque a outra foi interrompida pelo apagão, mas essa aí está inteira. Gênio. Muito bom. Fantástico, monstro esse cara. Aconselho, obrigada, Daiane. Aconselho, está muito boa a entrevista. Ele está. Não, excelente. Ney Lopes é aula, é gostoso de ouvir, é aquela coisa maravilhosa. Ele faz isso muito em show, né, Regina? Você está ouvindo o samba dele lá, ele para e ele começa a contar uma história. Aí você fica com aquela coisa que você fala, não pode terminar esse show nunca, porque é uma delícia. Muita história, Ney Lopes. Com ele, muito bom. E né, tá com uma idade já avançada e não parece nada. Nossa, ele está inteiraço. Ele tem 82, né? É fantástico. Um griot maravilhoso. É um dos nossos aqui. Obrigada, viu? Depois, ó, todo mundo confere aqui, cortadinho, vai estar lá no nosso canal. Lá no nosso canal é ótimo, né? Porque a gente fica aqui no nosso canal. Cortadinho, pode compartilhar, curtir. Muito bom sempre a participação de vocês aqui, gente. Valeu. Muito bom. Beijo, Daiane. Beijo a todo mundo que acompanhou a gente, Aroeira e Miguel. Até a próxima. Valeu. Vou colocar a vinheta só para dar aquela quebra, assim, para ficar bonitinho no colo.